Olá, que Deus venha abençoar a sua vida, o seu lar, a sua casa, que o seu coração possa estar repleto de bênçãos do Senhor, cheio de gratidão o seu coração, que isso possa ser mostrado na sua vida, diante das pessoas que te vê aí diariamente, na sua casa, no seu trabalho e aonde você vai. Eu rogo que as bênçãos de Deus possam estar sendo derramadas na sua vida de uma maneira especial, que você mesmo possa ser um verdadeiro cristão nascido de novo, cheio de paz, gratidão e servindo a Deus com sinceridade neste momento crítico que nós estamos atravessando de um lado na nossa nação e no mundo como um todo, mas nós que já nascemos de novo, aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. Isto já está dentro de nós cristãos. Estamos aqui observando o mundo como vai, a natureza gemendo, dores de partos, terremotos, catástrofes, guerras, fomes, pestes, tudo que Jesus disse em Mateus, no capítulo 24, está se cumprindo exatamente nesse momento. Exatamente nesse momento está cumprindo-se as palavras de Jesus Cristo. Mas para nós crentes, eu tenho observado um tipo de um esfriamento na Igreja de Deus. Eu tenho observado um distanciamento entre os irmãos em Cristo. Ali mesmo em Mateus 24, Jesus diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas ele diz mais: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então essa é a hora de nós continuarmos defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos da Bíblia Sagrada. Não qualquer tipo de fé que o homem cria ou inventa ou impõe às pessoas. Infelizmente, as pessoas estão sendo levadas por vento de doutrinas. Pensam estar adorando ao Deus vivo, pensam estar servindo ao Deus vivo, quando na verdade a intenção ali daquele líder, do criador daquela religião, é simplesmente adorar um terceiro ou um segundo e por aí vai. Que a nossa adoração seja ao Deus vivo. Que quando nós levar pessoas a Cristo, não precisamos dizer: olha, a minha igreja é melhor, o meu grupo é melhor, isso aqui está acontecendo em todas as partes desta nação. Mas sempre o melhor é Cristo. O melhor é Cristo. É nele que devemos estar. É nele que devemos caminhar. Ele mesmo é o que chama. E ele mesmo é o caminho. Então caminhemos no Senhor Jesus Cristo. Nesta hora eu tenho uma palavra da parte de Deus, nosso Pai, para todos vocês aí do lado de lá. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Eu tenho uma palavra da parte de Deus. Eu convido você para acompanhar comigo a leitura da Bíblia Sagrada. Eu quero começar lendo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu quero começar lendo no capítulo 4 e também o verso 4. Paulo, escrevendo a sua segunda carta, eu quero ler no capítulo 4, o verso 4.
Vou ler 4 e 5. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pai Celestial, eu careço da Tua inspiração nesta hora. Como eu rogo que o Espírito Santo do Senhor vai de encontro a meus irmãos que me assistem agora, seja de qualquer igreja da terra ou ainda não pertence a alguma igreja, não tem problema. Esteja aí até o final. Senhor, abençoe eles, ó Pai. Abençoe esta união neste momento. Somos um corpo, Senhor. O Senhor é o cabeça deste corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu preciso do Senhor agora. Amém, Jesus. Amém. Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, dizia naquela época que o Deus daquele século havia cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Vamos captar a luz do Evangelho. A luz do Evangelho nos dias que estamos vivendo aqui em nossa nação. Temos substituído a luz do Evangelho por estrelismo nos púlpitos. Homens se aparecendo, se colocando como os semideuses, divisão, competição, fazendo competição, igreja uma com a outra, uns competindo com o outro. E Jesus Cristo está simplesmente abafado. O homem é a estrela, é entretenimento. Parece que estamos preocupados em entreter os lobos. Estamos preocupados em dar entretenimento aos lobos vorazes. E, nesse momento, deixamos de dar alimento às ovelhas da igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que Ele comprou com seu próprio sangue. Estes são os líderes de hoje. Estes são os líderes de hoje, os pregadores dos púlpitos. Eles estão preocupados em ser a estrela da igreja. Eles estão preocupados em se aparecer, em ser reconhecido pelo povo. Em dar destaque aos seus feitos. Em ser vistos pelos povos. E deixamos Jesus Cristo e o seu Evangelho de lado. Simplesmente na competição de que nossa igreja cresça e cresça, então alimentamos os lobos. E as ovelhinhas, elas ficam ao Deus dará. Infelizmente, é por aqui que eu vou prosseguir, em cima deste pensamento. Eu não posso me conformar. Exatamente, eu vou trazer a palavra de Paulo para os dias em que vivemos. Se naqueles dias Paulo já dizia aos irmãos em Corinto que o Deus do século passado, que era o século dele, cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. Olha aqui, para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho não é competição.
O Evangelho não é mundanismo. O Evangelho é vidas transformadas, pessoas nascerem de novo, serem cheios do Espírito Santo e defender o Senhor Jesus Cristo e amar uns aos outros. Ah, não é isso que estamos vendo, não. Infelizmente, meus preciosos irmãos, voltemos a Cristo. Voltemos à caridade. Voltemos às orações de joelho quando orávamos a noite inteira. Vamos fazer isso. Vamos deixar de nos aparecer com entretenimento. Não é isso que Jesus disse para irmos ao mundo fazer. Ele disse para irmos ao mundo pregar o Evangelho. Vamos continuar ainda no pensamento de Paulo quando escrevia aos irmãos em Corinto. Ele diz: o Deus desse século, o inimigo, o Lúcifer, o anjo de luz, o pregador, o que pregou para as estrelas, 1/3 delas, lá em Isaías diz isso, foram enganadas. Esse é ele, o Deus deste século, cegou. E estas pessoas não podem mais ver um verdadeiro pregador de Deus. Não pode não. Precisa ter entretenimento, precisa ter uma grande banda. Mas se a banda não nasceu de novo, não é digna do Evangelho de Cristo. Precisa ter uma grande aparência, mas o reino de Deus não vem com aparência exterior. O Deus deste século está cirandando com esse povo em suas mãos. E as pessoas estão simplesmente descansando no que diz o líder. Conosco é o contrário, descansamos no que diz a palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Não pode ser o contrário, não pode. Paulo diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça. Quer dizer que o Evangelho puro e verdadeiro, a simplicidade que perderam a simplicidade do Evangelho de que há em Cristo Jesus e trocaram por outra coisa. Trocaram pelo mundo. Pelo que as empresas fazem. Competição entre si. Não. O Evangelho de Cristo não é competição entre si. É salvação, é amor uns para com os outros. É espírito puro de um cristão verdadeiro, amando um ao outro. Perderam isso porque Satanás cegou. O Deus desse século cegou eles. E não deixa resplandecer essa luz verdadeira do Evangelho e da glória de Cristo. Aqui está a glória de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como Cristo pregou. Isto é glória, irmãos. Não buscamos a glória do homem, mas a glória que vem de Deus. Jesus mesmo não recebia a glória do homem, mas a glória que vinha de cima. Assim também tem que ser nossas vidas. Nossas vidas têm que receber o que vem de cima de Cristo. A glória nossa não é propriamente nossa. Não é a minha luz, mas é a luz de Cristo em mim. Não é a sua luz, mas é a luz de Cristo em você. Aleluia. Aí Paulo continua. No verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Vamos pensar um pouco aqui. Não nos pregamos a nós mesmos. Eu quero fazer uma pergunta ao mesmo tempo. Quando nós destacamos as coisas que fazemos,
os nossos feitos, nossas realizações, não estamos dando a entender que estamos pregando a nós mesmos, às pessoas? Não estamos passando para as pessoas os nossos feitos, nossas realizações, nossas grandezas? As pessoas, não estamos, não? Claro que sim. Mas Paulo não. Ele em outra carta, ele diz que ele não tinha de que se gloriar. Ele não tinha em que se gloriar, a não ser na cruz de Cristo. E aí, como é que está a congregação aí? Como é que está aí as coisas? Estamos indo a Jesus, ao pé da cruz, ao Calvário diariamente? Ou estamos em competiçõezinhas religiosas, mundanas, carnais, diabólicas e satânicas? Paulo diz: não nos pregamos a nós. Não se pode ficar dizendo de si, de suas obras, de suas coisas, de suas realizações, de sua igreja, de seus feitos. Não, mas pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. O Evangelho aponta para Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Parece que os homens têm se esquecido que é servo e querem ser senhores. Os discípulos um dia perguntou: mestre, qual entre nós é o maior, hein? No teu reino. Qual aqui, hein? Qual pastor é o maior de nós, hein? O Papa, o Bispo, qual é o maior? Pensa, irmãos. Como é que está o egoísmo aí? Como é que está o seu ego? É hora de tirar isso. É hora de lançar isso por terra. Jesus disse, pegou um menino, uma criança inocente, e colocou no meio deles e disse: se vocês não se fizerem como essa criança, vocês de maneira nenhuma poderão entrar no reino de Deus. Não, nós não queremos ser como criança. Nós somos os senhores de si. Nós somos os religiosos do dia. Os outros é estopa, cinza que pisamos. É assim? Jesus disse: qualquer de vocês que quiser ser grande, seja serviçal um do outro. Serve um ao outro. Mas não. Competição nacional das nações. É competição na política. É competição na igreja católica. É competição na igreja evangélica. É competição. Não. Irmãos, é unidade, irmãos. Somos um corpo. Um corpo ligado, vivendo em amor. Uma família, irmãos. Uma família, irmãos. E aí? Em quem você tem baseado sua fé, sua confiança? Em Cristo ou no homem? Eu, por 35 anos, depositei minha confiança no homem. Eu caí do cavalo, quebrei a cara e reconheci que eu estava totalmente errado. E você aí? É o homem o seu líder? Precisa deixar que o Espírito Santo te guie e te conduza a toda a verdade.
nesse tempo que vivemos. Paulo ainda diz em Coríntios, na primeira carta agora aos Coríntios, ele diz, no capítulo 3, o verso 1, ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Que coisa, hein? Por quê? Vamos ver o desfecho? Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Que coisa feia, cristãos, crentes, invejando um ao outro, diminuindo o outro. Havendo entre vós inveja, contendas, discussão, falatórios profanos, maldade, traição, espíritos facciosos. Havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E vocês não andam segundo os homens? Porque isso aqui é próprio do homem, o líder da terra, o líder da igreja tal, ele é assim. Isso é próprio do homem. Mas quando o líder é o Espírito Santo, essas coisas acabam. Acabam essas coisas. Não tem mais espaço para isso. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolos, porventura não sois carnais? Defendendo o fulano, defendendo o ciclano. O Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Mas o seu entendimento, ele quer abrir. Ele quer fazer resplandecer a luz do evangelho dele. E você viver na luz como ele está na luz. E você ter comunhão com os seus irmãos, para que o sangue de Jesus possa te purificar de todo o pecado. Sirva a Jesus. Olha que grande dia de grande idolatria nesse mundo religioso ecumênico. As pessoas dando adoração às imagens. Isaías 42, verso 8, vai contra essa fé. E eles dizem que acreditam na Bíblia, mas não acreditam. Eles acreditam nos dogmas dos homens da sua igreja. Isaías 42, eu sou o Senhor. Deus diz, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei. Ele não dá a sua glória a outro. Ele não dá a sua glória a mim. Ele não dá a sua glória ao irmão tal. Ele não dá a sua glória ao ministério tal. Não, não e não. A minha glória a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Adorando as imagens feitas por mãos de homens, dizendo que isso é cristianismo. Não, isso é satanismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo adora ao Deus vivo, que Jesus disse à mulher no poço. Vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Não é que os judeus vai salvar nós, não é isso não, não é isso. Porque ele, Jesus, era tido pelos samaritanos daquela época e pelas outras nações que o conheciam, era tido ele como um judeu. Logo ele, sendo um judeu para eles, nele estava a salvação. Então a salvação vinha dali. De Jesus Cristo. Que estava e era para as pessoas da terra judeu. Mas ele era Deus feito carne.
Aí Jesus continua dizendo à mulher: não é nem nesse monte, nem em Jerusalém lugar de adorar. Na verdade, não. Você pode adorar no monte lá, pode adorar em qualquer igreja, mas desde que a sua adoração seja em espírito e em verdade, nunca simplesmente por estar naquele lugar. Não é o lugar em si que te oferece a condição verdadeira de você prestar adoração. Não é o lugar, mas é dentro de você. Não é o lugar. Não é a imagem criada, não é o templo parede, não é a igreja tal, não é a igreja tal, não. Pode ser lá, vai lá, mas tem que estar dentro de você, porque o Pai procura os que assim o adorem, em espírito e em verdade. Em verdade significa que não estamos causando divisões, não estamos aqui mentindo para as pessoas. Não estamos aproveitando da simplicidade das pessoas. Não. Jamais. Isso é um pouco da verdade. E a verdade do Evangelho de Cristo. Primeiro vem aí a verdade do Evangelho em nossas vidas. Então estão adorando, precisa ter um dia para o santo fulano, um dia. Que dia é esse? O Pai procura os que o adoram, não um dia. Todos os dias. Não é o sábado também, não é o sábado. Mas pode que eu dou adoração no sábado, o que tem? Não é porque é o domingo, mas eu dou ao domingo, por quê? Mas e na segunda eu dou também, na terça também, na quarta também, qualquer dia, 24 horas, em qualquer dia do mês. Porque Ele não nos chamou para dias, Ele não nos chamou para guardar estações, Ele não nos chamou para guardar dispensações, luas novas, ou comer isso e não comer aquilo. Você come o que você sente prazer em comer, desde que não mate o seu corpo. Aquela comida ruim que faz mal, deixe isso. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O templo de Deus é você. Você destrói com comida pesada, com coisas que faz mal ao coração, ao sistema cardíaco do corpo e à pressão arterial e aos rins. Excesso de sódio. Come com cautela, pouco sal. Come de tudo. Paulo diz: comei de tudo que vende no açougue. Infelizmente tem religião aí que não aceita isso, acha que tem que servir a Deus e guardar o sábado, tem que servir Jesus e guardar o sábado. Não. Leia a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas abre os nossos olhos quanto a este ensinamento. Esse ensinamento não é bíblico. Veio depois. Alguns pais da igreja guardavam o sábado e implantou esse ensinamento. Mas por Paulo, o apóstolo, não. Ele ia nas sinagogas aos sábados, porque era justamente o dia que a sinagoga estava cheia. Eles estavam ali. Então ele ia para disputar com eles. Leia vários lugares em Atos dos Apóstolos. Ele ia para provar que aquele Jesus era o Cristo. Na carta aos Gálatas ele mostra veementemente que estão transtornando o Evangelho de Cristo. Alguns judeus viram aquilo, viram os irmãos da Galácia se converterem a Cristo e não era circuncidado como eles, judeus, não guardavam sábado como eles, judeus, não comia outras carne de porco e os judeus não. Eles, cristãos judeus de Jerusalém, foram fazer uma visitinha aos irmãos da Galácia, dizendo: vocês agora que também aceitaram a Jesus Cristo,
Vê se não é próprio do adventismo isso. Vocês também precisam circuncidar, guardar o sábado e não comer carne de porco, e por aí vai. Quando Paulo fica sabendo disso, Paulo ficou muito bravo. E já logo escreve essa carta dizendo: maravilho de que tão depressa vocês passaram da glória de Cristo para outro evangelho. Porque eu preguei a vocês que Cristo é a circuncisão. E agora vocês querem circuncidar. Aí Paulo vai mais abaixo e diz: há alguns que vos inquieta, querendo transtornar o evangelho de Cristo. Aí Paulo mais abaixo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, além deste que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Não é guardar dias. Vamos à Bíblia, aqui em Gálatas, no capítulo 4, eu quero ler. Você pode estudar a pequena carta de Paulo aos Gálatas, é muito pequenininha. Leia ela quantas vezes for necessária. Você verá que a sua mente vai se abrir contra qualquer tipo de ensinamento que coloca Jesus e mais Maria. Carta aos Gálatas combate isso. Jesus e mais os mormons. A carta aos Gálatas combate isso. Jesus e mais profeta fulano de... A carta aos Gálatas combate isso. Jesus e mais circuncidar ao 8º dia. A carta aos Gálatas combate isso. Jesus e mais guardar o sábado. A carta aos Gálatas combate isso. Leia, estude a carta aos Gálatas quantas vezes for necessária. Eu acho que é 5 ou 6 folhas apenas. Olha que pequena. Nós líamos livretos de Brana que tinha 100 páginas, 120 páginas. Ao longo de vários anos, nós líamos vários deles. Ao longo de 35 anos, eu li todos por volta de umas 4 ou 5 vezes, que daria 3 metros quadrados de livros. 3 metros quadrados de livros, os que eu li. Eu trabalhei à noite 10 anos num condomínio. Eu entrava às 19h e saía às 7 da manhã. Eu não fazia nada, simplesmente lia os livretos. Toda noite um livreto. Calculo por 365 dias. Calcule 10 anos em cima. E calcule os outros anos que eu lia em casa. Eu li mais ou menos uns 5 metros quadrados de livros de Brana. Quantas vezes necessário foi. Vê a Bíblia. A Bíblia dá o quê? 3 centímetros por 1 palmo. Daria para ter lido essa Bíblia, nada, umas 100 vezes. Umas 100 ou mais. Não, mas eu estava cego, só lia o livreto. Então leia a carta aos Gálatas, olha, a carta aos Hebreus também abre muitos olhos contra falsos ensinamentos. Carta aos Hebreus cai por terra todo o ismo. Mas comece na carta aos Gálatas. Então eu quero ler aqui na carta aos Gálatas, falando de dias, no capítulo 4, verso 9, ele diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, vocês agora são conhecidos de Deus. Como tornais outra vez a esses rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, e tempos, e anos? Não. O meu descanso é Cristo. Eu guardo o Senhor Jesus Cristo. É isso que devemos fazer, irmãos, na fé. Guardar o Senhor Jesus Cristo. Guardar a fé dele em você. A fé de Jesus em você. Porque a fé que você tem, a sua fé já levou você a Ele. Quando você chega a Ele,
Já não é mais a sua fé. É a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em você, onde não há acepção de pessoas. Já não é mais a minha fé. É a fé de Cristo em mim. Sim, é aí. Eu tive fé um dia quando eu estava longe de chegar até Ele. Quando eu chego até Ele, eu renuncio tudo. E agora é a fé dele em mim, é o Espírito dele em mim, é o agir dele em mim. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Não fé em Jesus. Fé de Jesus em você. É uma coisa ter fé em Jesus. O bêbado tem, o jogador tem, o adúltero tem fé em Jesus. Mas é uma fé pequena que nem levou ele ainda perto de Jesus. Mas se ele tiver força e ir pelaquela fé que ele tem em Jesus, ele vai chegar perto de Jesus. E quando ele chegar perto de Jesus, ele vai reconhecer que é pecador. Quando ele reconhecer que é pecador, ele vai nascer de novo. Então ele vai receber a fé de Jesus em cima da vida dele. Aí já não será mais ele vivendo, é Cristo nele. Guardais dias e meses e tempos e anos. Não tem esse negócio de dia santo. Os santos são os que nasceram em Cristo. Os irmãos de Éfeso, os santos, os fiéis em Cristo Jesus. Todo dia é dia de culto. Se tiver culto, vamos. Todo dia é dia de adorar a Deus. Todo dia, toda hora, todo momento. Ainda em Colossenses, no capítulo 2, outra carta do apóstolo Paulo, ele diz assim, capítulo 2, o verso 16 de Colossenses: portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Os adventistas fazem isso. Ou pelo beber. Ou por causa dos dias de festa. Ou da lua nova. Ou dos sábados. Eles fazem isso. Ninguém vos julgue por essas coisas. Estão te julgando aí que você tem que guardar sábado, é? Estão te julgando aí que você tem que, para ser salvo, tem que parar de comer essa comida aí que tem banho de porco. Estão te julgando. Você come se fazer bem, você. Se não fazer, não coma. Mas salvação não é isso, não. Salvação é nascer de novo. Aí Paulo conclui. Essas coisas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia, graças a Deus. Então eu quis dizer um pouco sobre a religião atual, o momento que estamos, e eu não estou conformado, não. Eu estudo a Bíblia na média de 8 horas por dia. Não todos os dias, mas dia sim, dia não. 8 horas por dia. Quando eu estou trabalhando para mim mesmo, pintando, eu ouço a Bíblia. Eu ouço a Bíblia como se eu estivesse lendo. Quando a minha mente cansa, eu descanso, eu vou ouvir louvor. Quando eu não quero nem ouvir, eu descanso. Mas esse é o momento que vivemos, estar cuidadosos. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vocês cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Eu vou encerrar por aqui. Pense em tudo que foi falado aqui. Me acompanhe ao vivo aqui, sempre ao vivo, ou nos meus vídeos neste canal. A Palavra de Deus, aqui no YouTube. Eu conto com a sua inscrição. Que Deus abençoe seu dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo e a sua semana. Vamos orar nesta hora? Pai Celestial, eu te agradeço pela vida.
pela bênção, pelo lar e pela família. Por ser um simples trabalhador na vinha do Senhor, eu quero me manter, meu Deus, na tua palavra, equipado com toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Ó Pai, abençoa este que me assiste, outro que vai assistir depois. Fique na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu precioso irmão e irmã em Cristo Jesus. Eu vos amo de todo o meu coração. Shalom, shalom.